Portugal só pensa no Brasil para tirar vantagem? Você concorda com esta afirmação? Pelo menos é assim que pensa o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. O Brasil se tornou independente em 1822, há 200 anos. Mas na visão de estudiosos como Boaventura de Sousa Santos, a verdadeira independência do Brasil ainda está por vir. Da parte portuguesa, ele vê dificuldades em se rediscutir o assunto. Segundo ele, as classes dominantes em Portugal, quando pensam em África ou Brasil, é sempre para tentar tirar alguma riqueza ou obter alguma vantagem. E para você que está chegando no canal agora, meu nome é Jorge Matos, atualmente morando aqui em Portugal. Nós abordamos temas nessa relação entre Brasil e Portugal e você está no canal Câmera G. Galera, rapidinho, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não esqueça, hein? Essas informações são do site ECOA UOL. Para quem quiser dar uma conferida, tá aí na tela a fonte dessas informações deste vídeo, ok, pessoal? O sociólogo esteve em São Paulo em novembro para o lançamento do seu mais novo livro, Descolonizar, Abrindo a História do Presente. Sousa Santos, que também é professor na Universidade de Coimbra, viveu alguns meses na década de 70 na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Em sua passagem pelo Jacarezinho, queria ouvir a população local para a sua pesquisa de doutorado pela Universidade de Yale. Em sua experiência naquele local, Sousa Santos percebeu que havia uma espécie de direito próprio naquela comunidade. Desse modo, ele fez amizade com as lideranças e não largou mais os movimentos sociais brasileiros. E ali teria começado seu aprendizado com os mais pobres, negros, indígenas e mulheres. Esses, segundo ele, os mais afetados pela colonização portuguesa em países como o Brasil. Ele vê também com muita preocupação o uso político do evangelismo no Brasil, porque o ideal deles, nesse caso ele deve estar se referindo aos políticos, né? É, de alguma maneira, transformar as lutas políticas em lutas religiosas, o que, na visão dele, é algo extremamente preocupante. E acrescentou o seguinte: hoje os pastores evangélicos sabem provavelmente lidar melhor com as aspirações e a linguagem das classes populares do que os partidos. Como se os partidos no Brasil estivessem preocupados em lidar com as aspirações e a linguagem dos populares. Bom, esse foi um breve relato a respeito da trajetória do sociólogo, mas vamos ao foco do vídeo. Bom, gente, o sociólogo acredita, atravessou o tempo essa ideia, essa filosofia incutida na cabeça de Portugal em relação ao Brasil e a países africanos, a ideia de que lá são nações que possam oferecer algum tipo de vantagem para Portugal. Segundo ele, nesses lugares, ex-colônias africanas e Brasil seriam até hoje fonte de obtenção de algum tipo de vantagem. O site perguntou ao sociólogo: da onde vem a ideia de que Brasil e Portugal são países irmãos? Brasil e Portugal são irmãos por uma causa que não é bonita e deveriam fazer um exame de consciência. Que irmandade é esta? Foi esta irmandade que tornou as sociedades em questão excludentes. Neste contexto, os efeitos colaterais da colonização foram drásticos. Os colonos que se beneficiaram da colonização e aqueles que assumiram a independência por seu próprio benefício foram irmãos numa empresa de exploração, submissão, eliminação dos povos indígenas, dos povos quilombola e de toda a injustiça que o colonialismo gerou. O site ainda quis saber a opinião dele sobre o seguinte tema: em 2022, o artista brasileiro Rodrigo Saturnino sofreu ataques xenófobos em Lisboa após exibir uma bandeira com a seguinte mensagem: não foi descobrimento, fazendo uma referência à colonização portuguesa no Brasil. Então o site quis saber dele o seguinte: há, de fato, uma resistência entre os portugueses em revisitar esse passado? E ele deu a seguinte resposta: toda a Europa tem muita dificuldade para isto, sobretudo para um país como Portugal de desenvolvimento intermédio, que foi pioneiro na expansão colonial europeia e dominante por muito pouco tempo. No século XVI, esse colonialismo se transformou quase numa segunda identidade do país. E estabelecer uma relação de benefício mútuo é a grande dificuldade. E acrescentou: as classes dominantes em Portugal, sempre que pensam em Brasil ou África, ainda é para tirar alguma riqueza
ou obter alguma vantagem. Nós tínhamos a obrigação de termos uma relação mais cordial com o mundo. E ele prosseguiu na sua resposta dizendo o seguinte: deveríamos ter a consciência de que muitos dos nossos privilégios estão assentados nessa, que muitos dos nossos monumentos são monumentos a essa violência e que muitas das nossas obras de arquitetura não podem ser explicadas sem isso. Agora eu quero saber de você que é português, que é brasileiro, o que você acha disso tudo? Você acha que essa narrativa ela é totalmente sem fundamento? Que Portugal sempre se posicionou de forma indiferente aos recursos que essas ex-colônias pudessem oferecer, buscando assim sempre uma relação justa e saudável com essas nações? Ou você concorda com Sousa Santos, que realmente há segundas intenções em todos os sentidos até os dias de hoje? Deixe seu comentário aí embaixo, participe do nosso vídeo. Galera, eu queria pedir a vocês que for colocar um comentário, para que coloque isso de boa, faça sua crítica, tá? Se for uma crítica fundada, legal, com todo respeito. Mas eu queria pedir a vocês para evitar aí o xingamento, você é isso, você é aquilo. Fica um negócio bem desagradável lá nos comentários, ok? Então, muito obrigado aí por vocês colaborarem conosco. Galera, tenham todos uma ótima semana e beijo no coração.